decorei e li o livro ao candorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Você pode imaginar Dom Casmurro ao lado de Dom Pedro II, sabe? Pode imaginar Carlota Joaquina visitando os jovens personagens do Machado de Assis. Assim, é um universo muito fascinante. O steampunk pode ser entendido como uma história alternativa. Ele é um subgênero da ficção científica que, em vez de focar o futuro, como é o mais comum que a gente pensa em ficção científica, são histórias futuristas, né? O steampunk, ele resolve imaginar, em vez de o que aconteceria ser, como vai ser o mundo no ano 2100, ele imagina, e se tivesse acontecido alguma coisa no passado que tivesse modificado a história como nós conhecemos. O steampunk, especificamente, ele diz respeito ao século XIX. Ele está mais ligado, num contexto internacional, à Inglaterra do período vitoriano, né, o longo período de governo da Rainha Vitória da Inglaterra, que coincide no Brasil com a figura do Segundo Império, o Dom Pedro II, né, o período ali antes de virarmos uma república. Então, imagine alguma coisa que tenha acontecido nesse período que faça o mundo ser diferente daquilo que nós conhecemos. Vem do inglês, né? Steam é vapor, porque tem a ver com a principal tecnologia, a principal fonte de energia do século XIX era a gerada pelo carvão nos fornos, né? Que gerava, por exemplo, o vapor da só que voltado no século XIX, uma outra fonte de tecnologia. Ao invés de ser computação, informática, o cyber, vai ser o steam, o vapor, movido a vapor. É por isso que tem esse nome, steampunk. Por que ler steampunk? Porque ele faz você pensar em mundos palpavelmente imaginários, assim. Apesar de parecer um paradoxo, um contraste assim, muito grande, mas te dá uma sensação ao mesmo tempo de realidade, uma coisa de pertencimento e ao mesmo tempo de novidade, de estranhamento. É uma literatura que oferece oportunidades raras de se encontrar em outras formas de ficção científica ou do mainstream em geral. Os steampunks, então, as pessoas que escrevem essa tipo de literatura que eu também faço, têm essa liberdade de imaginar um país ou melhor ou pior, mas um país diferente, e também retomando os nossos mitos literários, né? Por exemplo, hoje em dia Machado de Assis é um escritor que está em domínio público. Eu posso usar personagens do Machado de Assis num livro que eu faço, assim como eu posso usar personagens de outros autores. Jules Verne está em domínio público, H.G. Wells, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle. A literatura steampunk dá essa liberdade, tanto para você imaginar um Brasil que poderia ter sido, e imaginar figuras literárias andando com pessoas reais.
O steampunk, então, quando eu conheci, a primeira obra steampunk que eu li veio dos quadrinhos. Um autor inglês chamado Alan Moore, ele criou uma obra que já até foi adaptada para o cinema, chamada Liga Extraordinária, que ele pega personagens de vários desses autores que eu falei. Ele pega o Capitão Nemo, do Júlio Verne, ele pega o Homem Invisível e coloca tudo num universo coerente. O meu livro favorito, por coincidência, ele é de ficção científica, mas não é steampunk. Mas ele é de um autor tcheco chamado Karel Capek, A Guerra das Salamandras. E é um livro que, quando eu li, assim, acendeu várias lâmpadas na minha cabeça. A obra desse sujeito ele é fantástico. Nesse livro, ele imagina uma raça de salamandras desenvolvendo inteligência e elas passam a ser exploradas pelo homem. Ela tem uma evolução em paralelo com a humanidade, assim, muito rápida. E é toda uma referência ao que os nazistas fizeram. Ele é um autor da década de 30, 1930. E tem toda uma referência ao que os nazistas fizeram com os judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadiu a então Tchecoslováquia, ele mandou soldados para a casa dos Capek para simplesmente matar Karel Capek. Só que como ele chegou atrasado, o autor já havia falecido 2 anos antes. Para não perder a viagem, os nazistas mataram o irmão dele. Ele é um autor fantástico, a linguagem dele você não acredita. Ele tem jogos de linguagem ali que você vai reconhecer, por exemplo, Saramago. Ele começa a representar, ele está falando um texto em terceira pessoa e de repente o texto passa para ser primeira pessoa. Ele entra no fluxo de pensamentos de determinado personagem e no mesmo parágrafo aquilo deixa de ser terceira pessoa e já passa a ser primeira pessoa. Isso na década de 30, assim, é fantástico. O mundo está tendo interesse no steampunk de um modo geral e o Brasil começou a produzir essa literatura há pouquíssimo tempo, há coisa de 3 anos, e chamou a atenção do mundo lá fora, porque as pessoas têm muito interesse disso, porque eles conhecem a nossa realidade de hoje em dia. Brasil, futebol, samba, praia. Eles não têm ideia de que nós nos vestíamos, nos caracterizávamos como ingleses, como franceses, há tão pouco tempo atrás, que aqui havia escravidão. O Brasil é um país da igualdade racial, nós tínhamos escravos até 1878. Que realidade é essa, né? É por isso que gera tanto interesse. Eu tenho um blog que eu coloco uma cadeia de links ali para as pessoas conhecerem várias representações estaduais, os conselhos do steampunk, para responder dúvidas, para fazer as pessoas se sentirem o mais confortáveis possíveis querendo conhecer esse mundo. Assim. O caso do desconhecido íntimo. A angústia que sentia enquanto me encolhia dentro de meu casacão e caminhava por uma trilha até a portaria do prédio centenário não dizia respeito ao mundo em que eu vivia, mas sim a outro, que poderia ter sido.